Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Olá, minha gente, começando o nosso bate-papo das 6, nossa conversa semanal, sempre das 18 às 19 horas, aqui na sua TV5, canal 16.1. Você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia de sempre, tá bom? Nos acompanhando aqui, abrindo as temáticas da semana, sempre de terça a sexta-feira, um tema novo para a gente discutir, debater aqui na sua TV5, canal 16.1. Nosso WhatsApp é o 996224547 para você interagir, mandar sua pergunta, sugestão, dar a sua opinião. A sua opinião é muito importante aqui na nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre o Maio Amarelo, né? Essa campanha tão importante de lembrança, né? Dos cuidados no trânsito, da boa postura ao volante, porque a gente sabe que infelizmente o trânsito brasileiro mata e mata muito, né? O número de vítimas é muito alto. A gente vem tendo uma redução nos últimos anos, mas ainda estamos muito longe do que seria o ideal, né? É um trânsito bastante violento. E isso precisa mudar. E vamos conversar um pouquinho sobre os pontos positivos, negativos, aquilo que precisa ser mudado. Estão aqui na nossa bancada de hoje o diretor de trânsito do município de Linhares, Douglas Simplício. Douglas, obrigado pela presença, viu? Seja bem-vindo. É isso, sempre à disposição. Boa noite a todos. Conosco também o chefe da delegacia da PRF, na Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região, Eduardo Costa Negro. Costa Negro, mais uma vez bem-vindo, hein? E boa noite a todos. É um prazer discutir com a sociedade, esclarecer alguns pontos muito importantes aí relacionados à segurança viária. E o Maio Amarelo é um movimento que realmente precisa fazer parte dos debates de toda a sociedade. A gente conversava aqui antes de iniciar o programa da dificuldade, né, dos nossos convidados, inclusive, para chegar aqui no estúdio da Rede Sim. Nós estamos na altura mais ou menos do quilômetro 144 da BR-101, bairro Lagoa do Meio, Linhares. Inclusive, vemos lá as imagens do trânsito lá fora. Por hora parece estar tranquilo ali, né? Retenção iniciando ali no semáforo. Essa BR-101, gente, ligando o sul do país à região nordeste, né? Uma rodovia muito importante. E a cidade de Linhares, para quem não é daqui, é cortada pela BR-101 em todo o seu trecho urbano. E tem um movimento muito intenso de veículos nesses horários, né? Fim de tarde, começo de noite, também comecinho da manhã tem um fluxo bastante intenso, né? Ali na chegada da ponte Joaquim Calmon também, bem tranquilo, bem suave, essa bela panorâmica, essa imagem panorâmica aí da nossa cidade. Agora, nunca é demais lembrar a importância do motorista estar atento, sobretudo nesses horários, com atenção ainda mais aguçada, né, Costa Negra? Porque é o momento que as pessoas estão com pressa para chegar em casa, e aí exagera, descuida, e é nessa hora que o acidente ocorre, né? Sem dúvida. O trânsito não pode ser, enfim, um momento de descarrego das frustrações, das decepções, do estresse do cidadão. Ele precisa ser ordenado, as pessoas precisam se respeitar, sobretudo no trânsito, realmente para que a gente tenha segurança nesses deslocamentos, né? Não posso descontar num veículo, num pedestre, essa raiva, ou essa pressa, ou essa angústia, com os problemas do cotidiano que todos nós temos, né? Enfim, por mais que as pessoas saiam e retornem do trabalho em horários parecidos, e isso acaba acarretando questões como essas, de acúmulo de veículos na via, todos nós precisamos ter o equilíbrio necessário para aguardar a nossa vez, respeitando em especial os pedestres, os ciclistas e os veículos de menor porte, sendo respeitados pelos veículos de maior porte. Ô Douglas, a gente percebe que nos últimos anos o município fez um grande investimento nas vias urbanas aqui da cidade, dos bairros, né, para tentar justamente desafogar um pouco esse fluxo da BR que é intenso e melhorar
o tráfego de veículos, mas parece que assim, brota veículo de todos os lados e a coisa só complica, né, nesse sentido. Exatamente, né? O município tem feito investimento na área de mobilidade, né? Várias ruas e avenidas do município foram revitalizadas, ganharam nova sinalização, e isso traz segurança, né, para a circulação, mas também traz alguns empecilhos para aqueles apressadinhos, né? Porque a via acaba ganhando aí redutores de velocidade, faixas de pedestre elevada. Semáforo, por aí vai. Isso obriga, né, o condutor a reduzir um pouco a velocidade. E nisso ele acaba procurando os escapes, as vias um pouco mais rápidas para ele poder chegar ao local dele com menos tempo, e acaba escolhendo a BR, né, que é do nosso amigo Costa Negro, e tá esse transtorno que acaba, nos horários de pico, realmente tendo um movimento grande de veículos. Costa Negro, é uma cultura aqui no Brasil, né, as grandes rodovias, a BR-101 é uma delas, né, cortar centenas, milhares de cidades pelo país, né, você vê Linhares, nós temos aí um trecho de 10 quilômetros em que a rodovia passa cortando a cidade de um lado ao outro. Isso traz um desafio maior, porque assim, as pessoas estão acostumadas a sair de um bairro, irem para o outro e tem que cruzar a rodovia, o que requer muita atenção, né? A rodovia já realmente foi criada no quintal do município de Linhares, a exemplo do que ocorreu em outros tantos municípios ao longo de toda a sua extensão. E o desafio realmente é harmonizar o fluxo local com o fluxo rodoviário. Não é fácil, não. Não é. E muitas vezes o munícipe, ele quer andar por 500 metros, 1 quilômetro na rodovia, cruzando, como você bem colocou, de um bairro para o outro, e muitas vezes, quando a via não oferece alternativas um pouco mais seguras, em especial nessas interseções em nível, o nível de atenção que o condutor precisa ter para cruzar uma rodovia federal, onde temos condutores que estão simplesmente de passagem por aqui, e muitas vezes não conhecem a dinâmica do município, precisa ser muito grande. Tem muitas pessoas que transitam pela BR-101 em algumas oportunidades pela primeira vez, ou fazem isso a cada ano, por exemplo, como um veranista que sai do Rio de Janeiro e vai para a Bahia. Nós temos esse movimento pendular em todas as férias. Eles não conhecem o município de Linhares. Muitas vezes, nessa questão do trânsito seguro e da direção defensiva, é o munícipe que está cruzando a via que tem que se imaginar no local desse condutor, digamos assim, forasteiro do fluxo rodoviário, que ele não vai entender essa lógica, e esse respeito é que precisa ser mútuo para que tenhamos um trânsito seguro. Ô Douglas, a gente percebe também pelas estatísticas que o número de acidentes dentro da cidade, ele acaba superando até o da rodovia como um todo, né? Isso também é falta de atenção do condutor, que às vezes relaxa um pouquinho quando está numa velocidade um pouco mais baixa aqui dentro da cidade? O acidente, normalmente, ele vem precedido de uma infração, do cometimento de uma infração. Quase que sempre. Então, como dentro da cidade, no perímetro urbano, né, como o Costa Negro citou, são muitas interseções em nível, ou seja, os cruzamentos, os veículos realmente se encontram. Então, no local não sinalizado, regra geral, a preferência do veículo da direita. Mas Linhares tem muitos cruzamentos sinalizados que é comum ter acidente. Aí vem a falta de atenção à sinalização, a falta de atenção ao trânsito, que é o motivo do Maio Amarelo aí, que faz parte da segunda década, né, Costa Negro, de redução de acidentes no trânsito, chamar a atenção dos condutores para respeitar as leis de trânsito, para a gente ter um trânsito mais humanizado e menos perigoso. Gente, esse é o desafio do Maio Amarelo. É um movimento realmente importantíssimo. Aliás, parabenizar aqui o Departamento de Trânsito, porque tem um trabalho com as crianças. Eu acho que mudar o pensamento, né? Mudar aquela velha forma de conduzir do motorista já calejado, já velho, né? Já com seus cabelos brancos, é complicado. Reeducar essas pessoas é possível, mas é mais difícil. Agora, com as criancinhas, eu vou pedir até a nossa produção para colocar imagens aí do projeto Transitolândia, que eu achei um projeto fantástico, né? São iniciativas simples, né, que levam as crianças às regras básicas de trânsito, né? Vamos ver se está pronta a imagem. Isso, tá vendo, ó? É um projeto que já vem de algum tempo aí, né? Exatamente. O projeto aí já tem 4 anos que a gente está com esse projeto no município. De início, nós começamos nas escolas, nos CEINs, na escola com as criancinhas, justamente para atingir esse público que é o motorista do futuro. E eles, além dos melhores fiscais,
do trânsito, porque eles chamam a atenção, né, do papai, da vovó, respeita o sinal, Pai, ó, o coloca sinal o cinto, vermelho. e vão ser os futuros condutores. Então a gente tem esse projeto aí, tem sido assim, sucesso total nas escolas. As escolas também, o CEM já faz um trabalho pré, quando a gente chega com essa estrutura, as crianças já estão cientes. Então, assim, tem sido muito satisfatório o resultado. Agora, durante o Maio Amarelo, a gente está com essas ações nas praças, né, nos complexos esportivos aí da nossa cidade, para tentar pegar, além da criança, também pegar os pais, os avós, os adultos que estão por ali. Fazer realmente essa semente crescer, né? Nós vimos ali, além do Transitolândia, essa ação realizada em parceria, inclusive com a PRF, Eco 101, né, Costa Negra nesse mês aí, que tem sido realizada aqui na BR, né? Das imagens aí. Olha lá. Isso aí também vai ser uma constante ao longo desse mês de maio, né? A PRF também tem esse trabalho educativo. Eu costumo dizer, Cláudio, que a redução dos acidentes de trânsito ela está sustentada por 3 pilares: a educação, a fiscalização e a engenharia viária. E aí, o movimento Maio Amarelo faz com que os órgãos públicos e toda a sociedade interessada ou incumbida nessas reduções de se unirem. E aí é importante mostrar aí a prefeitura, né, o município de Linhares, a concessionária que administra a via, a Polícia Rodoviária Federal, que para muitos pode parecer uma instituição que só quer reprimir, não, muito pelo contrário. Nós temos também essa atribuição muito nobre de educar. E não só educar as crianças, mas esses condutores que já estão realmente aí formados e precisam muitas vezes mudar a postura, mudar determinadas condutas, para a gente ter um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade no trânsito. Então, esse pilar da educação, ele é muito importante. Nesse mês específico, do mês de maio, Maio Amarelo, essas ações educativas, sejam essas de abordagem a esses mais vulneráveis, sejam os pedestres, os ciclistas, ações específicas com relação aos veículos de 2 ou 3 rodas, que evidentemente estão sujeitos aí a lesões mais graves, né, os condutores desses veículos, quando envolvidos em acidentes, ou ações relacionadas a cinema rodoviário, ou ações específicas de repressão a crimes de trânsito. E o crime mor, digamos assim, no trânsito é a direção sob a influência de álcool ou de drogas, estão planejadas para todo esse mês de maio, e os meios de comunicação e a própria sociedade vão esperar aí novas ações voltadas, seja para a educação pura e simples, seja para a fiscalização desses veículos muito especiais ou condutas. Aliás, gente, o Costa Negra lembrou aí a questão do álcool e direção é crime, né? A depender da dosagem aí. Primeiro que já é infração gravíssima e tem a questão criminal, né? Pode responder criminalmente, né? Exatamente. É algo muito, muito sério isso, né? Porque pode custar vidas. A gente viu casos aí, infelizmente, a BR-101 tem sido palco de acidentes aqui dentro da cidade, né? Um trecho urbano aqui que as pessoas têm uma velocidade controlada, acabam exagerando, e aí com o consumo de álcool a situação é pior. A gente vê ali, o Douglas, o ciclista, que também é um ator muito vulnerável nesse processo, e a gente vê também essa questão da ciclovia, ciclofaixas, né, integrando, e a BR ali sempre é um ponto muito sensível nesse contexto. Né? Exatamente. Essa operação em particular, ela foi voltada mais para o ciclista realmente, né? O pessoal da Eco 101 estava ali com sinalizadores, está dando para ver ali. Na outra situação que a gente teve, outra operação, foi distribuído coletes também, não sei se essa também teve, Costa? Não, coletes não. Mas teve esse equipamento aí que ajuda muito, auxilia muito à noite, principalmente. Exatamente. Então, assim, o ciclista tem, né, que trafegar pela ciclofaixa, a ciclovia onde ela existir, não existindo, trafegar no sentido do fluxo. Às vezes o ciclista acha, não, tem que trafegar contra, eu tenho que ver o carro vindo para cima de mim, ao contrário. Tem que ser não, quando ele tem que respeitar as regras também. O ciclista, o pedestre, são os mais vulneráveis no trânsito, né, os mais frágeis, mas eles também têm regras a cumprir. Aliás, aproveitar, gente, mandar um recado para os ciclistas. Vamos tomar cuidado, porque a gente tem as vias laterais ali. Tem muito ciclista andando na via que é do carro. É muito perigoso, né? Porque basta ali um pequeno descuido do motorista, pode custar a vida do ciclista. Exatamente. Né? Infelizmente.
E nunca é demais exagerar nos dispositivos de sinalização da bicicleta, né? Aqueles luminosos e por aí vai, porque tem que ser visto, né? O colete, a roupa, né? Roupa clara, porque pode confundir com asfalto, né? Cor escura. Todos esses itens de segurança, os EPIs, né? Que o ciclista também tem que ter, ajuda o condutor a estar visualizando melhor e numa situação poder desviar, né? Evitar um acidente aí. Agora vamos falar de uma coisa assim positiva que foi criada no ano passado, né, Costa Negra, que foi a questão que ainda não está em vigor, mas daqui a pouco vai começar a valer, que é a questão do Registro Nacional Positivo dos Condutores, né? Ou seja, dando um joinha para aqueles que dirigem bem, né, que não cometem infração. O processo está em andamento ainda, né? Há já uma autorização legal e dependemos ainda de uma regulamentação do CONTRAN para estabelecer os critérios para pontuar esse motorista bom. Não deixa de ser uma iniciativa absolutamente válida para premiar realmente aquele condutor que observa as regras de trânsito, aquele que é humano, aquele que respeita o direito do próximo, merece ser bonificado. Provavelmente isso vai significar aí uma redução em prêmios de seguro, em outras tratativas. Quem sabe até IPVA. Exatamente. Agora, por outro lado, esse condutor é o que menos nos dá trabalho no dia a dia. E aí nós não podemos deixar de lado aqueles que insistem em descumprir as normas de trânsito. E que é a minoria, né, muitas vezes. Né? E essa minoria que tem muitas vezes o seu direito de dirigir suspenso por pontuação ou pela prática de infrações que, por si só, como a alcoolemia ou excesso de velocidade em determinado percentual, esses motoristas precisam realmente de uma atenção também do legislador ou do regulamentador, como é o caso do CONTRAN, para que, às vezes, as consequências que eles sofrem no trânsito sejam as mais graves no sentido de desestimular a sua prática, né? Como eu digo, numa medida de prevenção geral. A norma está tão grave, está tão severa, de que esse condutor que já tende a se comportar de forma diversa àquela prevista no ordenamento, ele sequer o faça justamente porque a sanção é muito grave, muito danosa. Né? Exatamente. Costa Negra falou no início do programa aqui, Douglas, uma coisa importante, porque hoje a questão da indiferença, né? O camarada quer resolver o problema dele e não está nem aí para os outros. A questão do respeito mútuo, que eu acho que é fantástico, né? Porque não tem jeito, se o sinal fechou para mim, eu preciso dar a vez para o outro, né? Mas infelizmente há pessoas que têm aquele entendimento que não, eu preciso chegar e... Pois é, hoje em dia o ser humano tá cada dia mais complexo, né? E no trânsito não é diferente. Às vezes, mesmo existindo a sinalização, a pessoa não dá a preferência onde tem que dar. E não havendo sinalização, cordialidade nunca é demais, né? Não só respeitar o pedestre, dar a vez para o outro que está precisando passar. Isso em tudo na sociedade, em todos os sentidos, isso cabe, né? Você ser cordial, se traz o trânsito para o lado mais humanizado. Um dos objetivos aí das campanhas, tanto do Maio Amarelo como Semana Nacional do Trânsito, é trazer essa consciência para o condutor. Mas, como foi falado no começo, muito bem pontuado por Costa Negra, a pessoa sai estressada do trabalho, pega o veículo e leva esse estresse para a via pública, para o volante. Não vai, o resultado não vai ser positivo. Sem dúvida. Gente, vamos para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Muito legal nossa conversa aqui com o diretor de trânsito do município, Douglas Simplício. Eduardo Costa Negra é o chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal, que inclusive responde por São Mateus também, né, Costa Negra? Sobre nossa responsabilidade. Tá vendo? Já é um trecho bem grande aqui, né? Pelo menos uns 203 quilômetros. 203 quilômetros até o comecinho da Bahia ali. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o Bate-Papo das 6 retorna, discutindo esse assunto tão importante, né, de interesse de todos, que é o trânsito, um trânsito mais seguro. Voltamos já. Voltamos, minha gente, com o nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o trânsito, né, sobre as estatísticas, falando sobre boas notícias também com relação ao trânsito. Conversava aqui com o Douglas e com o Costa Negro sobre o Registro Nacional Positivo de Condutores, né,
que passa a valer, o CONTRAN ainda está para regulamentar isso aí, mas enfim, vai premiar o bom motorista, né? Muito possivelmente nesse cadastro vai constar lá a questão da boa condução, do não cometimento de infrações de trânsito, e certamente isso vai trazer alguns benefícios. Aliás, tem que ter sempre uma ajuda ali, né? Um benefício para incentivar o cidadão. Gente, vamos falar um pouquinho também sobre o celular ao volante. Aliás, vou pedir até a produção para colocar um vídeo da Polícia Rodoviária, divulgado hoje na rede social da PRF Capixaba, que mostra exatamente o perigo do uso do celular na direção de veículo automotor. Tá pronto o vídeo aí? Vamos lá. Celular é uma coisa legal, né? Eu tô aqui acessando o meu e-mail, dá para acessar o banco, dá para pedir comida, dá para bater papo, um monte de coisas. Agora, dirigindo é complicado, né? Você já imaginou quantos metros o seu carro percorre se você estiver a 60 km por hora e ficar aqui, ó, por 3 segundos mexendo no seu celular? Seu carro percorre 50 metros. É muita coisa, não é? Ainda bem que na nossa simulação era só um cone. Já imaginou se fosse um caminhão, um automóvel, uma motocicleta, ou se fosse um pedestre? E se esse pedestre fosse alguém da sua família? No trânsito, o tempo inteiro nós fazemos escolhas. A PRF te convida a escolher a segurança e nunca utilizar o seu telefone celular enquanto você estiver dirigindo. E se precisar da gente, o nosso telefone é 191. Aliás, virou mania internacional, né, essa coisa, essa onda do celular ao volante. O celular ao volante hoje é um problema mundial, né? Não é só um problema de Linhares, de Espírito Santo e Brasil. E as campanhas têm mostrado, né? Você viu ali, 3 segundos, 50 metros, na velocidade de 60 km. É muita coisa. Então é muita coisa. Coisa. Aliás, o Costa Negro, as pessoas costumam relaxar um pouquinho mais quando estão nesses trechos urbanos, né? Que parece que está em casa, né? Dá uma olhadinha no celular, entra um semáforo e outro, e é aí que o perigo acontece. E precisa ficar claro que hoje em dia, raramente, nós como sociedade pegamos o telefone para ligar para alguém. Hoje em dia nós mandamos mensagem por qualquer um desses aplicativos. Ligar ficou fora de moda. E o perigo é dobrado e, inclusive, a infração de trânsito é diferente hoje, isso precisa ficar claro. Dirigir manuseando o telefone celular é algo realmente muito perigoso. Falar ao celular já era perigoso e continua sendo. Agora, manuseando, digitando, olhando uma rede social... o vídeo que foi demonstrado aqui agora deixa isso muito claro. A posição da polícia é de realmente repudiar ao máximo isso. Essa é uma infração de trânsito que muitas vezes é cometida de forma oculta, né? Muitas vezes a polícia não consegue flagrar um veículo com vidros escurecidos, um veículo que está numa posição em que o agente de fiscalização não consegue ver essa situação, o motorista está manuseando esse telefone enquanto ele está no colo, sem uma das mãos ao volante. Exatamente. Existem todos esses artifícios e a discussão toda ela precisa passar, evidentemente, pela repressão, mas muito mais pela conscientização de quão grande é o risco de dirigir manuseando um telefone. E assim, o nosso tempo de resposta, se é que vai existir algum tempo de resposta para um pedestre que está atravessando, para um ciclista que está cruzando a via, para uma marcha que foi interrompida por qualquer obstáculo ou qualquer outro problema no trânsito, esse condutor ou essa condutora que está dirigindo, manuseando um telefone, ele não vai ter esse tempo e o acidente vai acontecer e as consequências, infelizmente, podem ser as mais danosas. Aliás, uma prática muito comum também, principalmente no centro da cidade. Ali, né? O trânsito anda meio devagarinho. Sim, é muito fácil hoje você estar posicionado em alguma via urbana, principalmente no centro, e visualizar alguém utilizando o celular. Tanto que ela figurou aí entre as infrações mais cometidas durante no levantamento muito de tempo. vocês, né? Hoje ela perde aí para o estacionamento irregular, que nós temos muito hoje no centro da cidade. Tinha a questão do cinto de segurança também, que era alto, né? Também. E assim, são campanhas, né? Campanhas que vêm massificando essas condutas, explicando o quão é ruim, é negativo fazer o uso, não só a principal consciência que as pessoas têm que ter, que o pior não é a infração, né? Quando você é flagrado e autuado, multado, é o mínimo. O pior é quando você, na direção do veículo,
utilizando o telefone celular, atropela alguém, causa um acidente. Então isso aí é bem pior do que a infração. A infração é para inibir o cometimento da infração. Então a pessoa tem que ter essa consciência, que ela utilizando o celular, né, esse momento de distração, ela potencializa muito mais a possibilidade de causar um acidente. Bom, importante ter isso na mente, né, Costa Negra? Porque assim, as regras estão ali, não são para a questão da multa, muita gente preocupada com a questão financeira, vou pagar uma multa, mas muito além disso, né, a segurança das pessoas, né? Assim, a lógica de se habilitar e de conhecer a legislação antes de poder dirigir realmente um veículo automotor tem a ver com essa capacidade de entendimento sobre a responsabilidade e os riscos inerentes à condução de um veículo automotor. Então, é muito mais importante do que discutir o valor da multa ou se ela vai ser aplicada ou não, é entender qual que é o seu papel no trânsito. Realmente, será que esse cidadão de bem, ou não tão de bem assim, ele está disposto a lesionar, a ferir ou até atingir o patrimônio alheio por conta de um descuido na utilização de um telefone celular? A maioria dessas mensagens, elas podem ser respondidas num outro momento. Aquela curtida ou aquela visualização de uma rede social pode sim ficar para depois. Ou se é urgente, encosta rapidinho e faz a... Exatamente. O momento do trânsito é um momento de atenção e que a atenção do motorista, né, desse condutor, precisa estar realmente direcionada para o seu veículo e para o seu entorno, e não para um aparelhinho que, enfim... virou algo que facilita muito a vida de todos nós que vivemos aqui em sociedade. Isso é um problema, como o Douglas colocou, mundial, né? Existem nos Estados Unidos aquelas campanhas do Not Text and Drive, né? Isso realmente é complicado porque hoje ninguém, como eu disse, ninguém liga. As pessoas mandam mensagem e digitar e dirigir realmente é um ato de absoluta irresponsabilidade que pode realmente causar acidentes gravíssimos. É um risco extremo, né? Douglas, aqui na cidade também nós temos um alto índice de motociclistas, né, que acabam se lesionando. Quando não morrem, infelizmente ficam com traumas graves, gravíssimos, inclusive com perda de membros. E os cruzamentos dos bairros têm um fator primordial nesse contexto. Tem um histórico grande, né, de acidentes nos bairros, porque no centro da cidade a velocidade ela é mais reduzida, né, então mais fácil ali do motociclista desviar, passar. Já nos bairros, não. Nos bairros eles costumam desenvolver um pouco mais de velocidade, né, e não respeitando as regras, o acidente pode acontecer. Então é o que a gente falou no começo. Normalmente um acidente ele vem precedido do cometimento de uma infração, de uma imprudência, né? Então o motociclista, ele por ser um ator frágil, né, um dos mais frágeis aí no trânsito, ele tem que redobrar a atenção, né? Quantos leitos de hospital são ocupados por motociclistas? Os traumas são muitos. E vários traumas aí irreversíveis, alguns. A gente, nessa campanha Maio Amarelo, a gente, né, lançou alguns vídeos aí nas redes sociais da prefeitura. Um deles é um relato de um acidentado que foi atender um cliente com pressa, alta velocidade, né? Acabou se envolvendo em um acidente e hoje ele é paraplégico. Olha só. Pois é, então assim, a pressa, um momento de distração, acabou ocasionando uma situação, um segundo de bobeira que a gente fala, comprometeu ele para o resto da vida. Aliás, a ADEFIO tem muito bem esses dados delineados, né? Porque os associados, boa parte deles é de pessoas que sofreram traumas, não nasceram com deficiência e acabaram ficando. Olha o tamanho do desafio, do perigo aí, né? A questão, Cláudio e Douglas, do ciclista tem muitas vezes essa conotação. Esse tipo de condutor sequer cuida e leva em consideração o seu próprio bem-estar. Exatamente. Ele é o primeiro a escolher dirigir um veículo de duas rodas de chinelo. E muitas vezes, numa eventual situação de risco, ele vai, de alguma forma, se atrapalhar com os pedais desse veículo, pode cair, e se cair, vai ralar todo esse pé se não perder esse membro, como um todo. Esse mesmo motociclista que insiste em conduzir com a viseira aberta, por dois motivos, ou por conta do calor, ou porque simplesmente a viseira está tão arranhada depois de manusear o capacete que se ele fechar,
ele não vai consegue enxergar enxergar nada, nada. né? Aí o que acontece? Ele está sujeito a pedriscos, a fuligem, a qualquer insetos, e ele pode perder uma vista numa situação dessa, e são infrações diuturnamente flagradas aí pela Polícia Rodoviária Federal, pela Prefeitura, Perfeito. no trânsito aqui na região, por falta simplesmente de um cuidado com si mesmo. Agora, essa questão do motociclista andar dessa forma, você não acha que é porque assim, a gente, dentro da cidade, o motociclista tem aquela ideia, mas eu vou só ali, o bairro é próximo. Porque assim, numa viagem é difícil pensar alguém viajar de chinelo, né, pilotando uma moto, né? Mas em estatísticas recentes mostram que os acidentes mais graves acontecem em pequenos percursos. Só vou ali na casa da namorada, ou só vou ali de casa para o trabalho, volto. É aí que acontece, as pessoas já está na rotina de passar ali sempre naquele mesmo Parece local. tão natural, Exatamente, e infringindo a lei, né, não respeita quem vem à direita, mas está tão acostumado a passar ali e não lembra que nem todo mundo passa ali todo dia. Uma hora Aí vem alguma um coisa sai forasteiro, um motorista que não é da região, sabe, vê que a placa preferência é dele, passa, é nessa hora que acontece o acidente. Aliás, são várias questões. A gente está falando, insistindo com o motociclista, porque realmente o número de infrações é altíssimo. Né? Ultrapassa pela direita a todo momento, corredor, que é uma coisa assim, que parece natural até, né? Você para ali no semáforo, ou às vezes andando mesmo com o carro, sempre passa um motociclista do seu lado. Já Ali. condutor de veículo, de automóvel, já deixa um espaçozinho, né? Porque senão ele pode passar, arrancar seu retrovisor ali, não, né? Lógico, por querer, mas se você não deixar um espaço suficiente, eles acabam passando mesmo. Então, assim, já criou um costume, né, de passar, e o acidente acontece justamente isso daí, nessa cultura, o costume de sempre estar fazendo aquilo, uma hora, infelizmente, Vai dar não errado. vai acabar bem. Aliás, um costume, um hábito, um péssimo hábito, né? Porque realmente pode culminar com acidentes Sim, graves, como a exatamente. gente tem visto aí. Vamos falar um pouquinho da BR-101, Costa Negro. A PRF participa ativamente das discussões com relação à duplicação, um projeto que está demorando, viu, gente? Nós estamos desde 2013 pagando pedágio e aqui na nossa região não vimos nada ainda, né? Não vimos nenhuma duplicação. Vimos lá no sul, né, alguns quilômetros, tem projeto agora, se eu não me engano, da Serra até João Neiva, né? Mas aqui para a nossa região, a hora dizem que é a questão ambiental, enfim, contrato, não se sabe o quê. No momento atual, Costa Negro, quais são as discussões, como é que está o andamento disso? As últimas informações indicam, Cláudio, como você bem colocou, que a concessionária responsável pela via iniciará até o final do ano a duplicação do trecho entre o município de Serra e o município de João Neiva. Nessa duplicação do que ainda resta de pista simples, né, o que é a maioria, nesse caso, vai ensejar ainda a criação de um contorno para o município de Ibiraçu e para o município de Fundão. Isso já foi autorizado pelos órgãos ambientais e pela própria Agência Nacional de Transportes Terrestres e bastam apenas aí aprovações aí de projetos para o início da efetiva execução desse trabalho de duplicação. Com relação ao trecho aí do extremo norte da BR-101, né, os últimos 200 quilômetros, o impasse ainda gira em torno da questão ambiental, ainda não há essa autorização para o empreendimento avançar nesse sentido aí da divisa com a Bahia, e especialmente por conta desse entrave aí que tem uma natureza diversa aí das atividades ordinárias da polícia, é o ponto da rodovia que os usuários precisam ter mais atenção, até porque a via, como eu disse inicialmente, né, a engenharia viária é um dos pilares, né, um dos sustentadores da segurança viária, e quando ela está um pouco mais frágil, quando ela está um pouco mais deficiente, é nesse momento que os outros pilares precisam se fortalecer. Exatamente. O condutor, e inclusive a educação e o respeito mútuo, precisam imperar nesse local onde a própria via não está na melhor condição possível para oferecer a segurança adequada no trânsito. Pois é, tem também essa proposta de um contorno aqui em Linhares. Você acha que seria uma boa opção, Douglas? Sim, pode com ajudar? certeza, né? O trânsito hoje pesado, né, de veículos, né, com certeza iria transitar por esse contorno. Como já é exemplo hoje o contorno de Vitória, né? Então a gente vê o trânsito pesado que tirou de dentro do centro, né, da parte urbana. Não quer dizer também que vai resolver o problema, né, da quantidade de veículos, como você citou,
os veículos estão brotando aí, as concessionárias não dão conta de entregar e cada dia aumenta mais a quantidade de veículos na rua. Mas essas medidas têm que ser tomadas, contornos, ampliação de vias, melhoração de sinalização, engenharia, que o Costa Negro citou muito bem, né? São pilares aí que tem que estar caminhando junto, porque somente se o número de veículos for aumentando, e as autoridades aí não acompanharem com engenharia, com melhoria projetos, né? no trânsito, na mobilidade, a coisa vai só piorar. Aliás, falou da frota aqui, gente, ó, eu fiz uma pesquisa antes do programa aqui, dados do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2006, o Brasil tinha um total de 45 milhões de veículos, né? Em 2020, esse número mais que dobrou, né? E se a gente for analisar as vias, não cresceu nessa velocidade. Então você vê o tamanho do desafio. Aqui na cidade de Linhares, a gente percebe isso diariamente, né? O número de veículos só vai aumentando. Sim, no né? tempo que eu trabalhei, né, quando eu estive no Detran, teve um registro que foi feito em um único dia, quase 400 novos veículos entraram em circulação no estado. Só. E Isso num dia? em um único dia. É Em um único muito dia, carro, né? quase 400 novos emplacamentos. Então, assim, é muito veículo, né? Lógico que foi um registro pontual, mas nos outros dias fica próximo disso. E você não vê veículo sair, né? Pessoas, amigas que vêm de fora do estado, quando visitam o Espírito Santo, geralmente faz esse elogio, percebe que a nossa frota de veículos é nova. Então você não tem essa mesma velocidade em veículos que saem de circulação. É muito pouco veículo que dá baixa, sai de circulação, vai para o desmanche, sai com o que entra. Então só aumenta mesmo. Isso aí traz ainda mais responsabilidade, né, dos gestores de novos projetos. Sem dúvida, e eu acho que precisa ser colocado também nesse debate a questão da crise econômica que se vive hoje, e isso é meio paradoxal. Por conta da crise, muitos dos cidadãos estão optando, muitas vezes, por comprar veículos de 2 rodas, são veículos mais econômicos, cujo consumo ele é infinitamente menor do que os veículos de 4 rodas, de maior porte, para os seus deslocamentos habituais. E aí, muitas vezes, aquele trabalhador realmente do chão de fábrica compra o primeiro veículo, uma motocicleta, uma motoneta, né, um próprio ciclomotor, e muitas vezes eles não se preparam para entender toda a dinâmica do trânsito. E isso é algo que preocupa muito a Polícia Rodoviária Federal, os outros atores em todo o trânsito aqui na região. Sabemos dessa dificuldade que toda a sociedade vive nesse momento, né? A gasolina e os outros demais combustíveis aí chegando em níveis quase que insuportáveis, e o cidadão de bem ele procura alternativas para sobreviver, mais baratas, e essa reflexão sobre a segurança no trânsito faz parte e é importante nesse contexto, porque muitos desses condutores hoje em dia avaliam de que é mais barato nessa conta diária se deslocar numa motocicleta ou num ciclomotor do que pagar o transporte público. Aliás, é uma reflexão que se deve fazer, porque assim, muitas vezes o barato pode sair caro, né? Porque é o que o Douglas falou aqui, às vezes um minuto de bobeira, um acidente, né, com a moto, se você não tem ali, né, a habilidade, ou enfim, né, não está acostumado, habituado com aquele tipo de veículo, ou não respeita as regras, pode custar a vida, né? Sim, é muito bem pontuado pelo Costa essa situação da pessoa optar pela motocicleta, né? Aumentou o número de motocicletas justamente por isso. A passagem do ônibus está mais caro, né? O combustível. E a gente tem essa percepção bem clara, Costa Negro, Cláudio, quando o dia já amanhece chovendo. Né? Você vai para o centro de Linhares, nós trabalhamos mais no trânsito urbano, né? Diferente do Costa aqui, você vê a quantidade de veículos, automóveis, né? No trânsito ali. Quando normalmente você vê muita moto, hoje a pessoa tem opção, ele compra uma moto por essa questão de economia, e ele tem o automóvel também. Tem o carrinho na garagem tem lá. Isso aí, tem o automóvel dele lá. Amanheceu chovendo, ele larga a motinha e vai de carro. Aí você vê um número bem maior de automóveis no centro, no perímetro urbano nosso, nos dias de chuva. Gente, vai faltar espaço para tanto carro, né? Já está faltando.
Quero agradecer aqui ao Newton Félix Leite, está acompanhando, obrigado aí, está dizendo, ó, a maioria dos ele falou motoqueiros, né? Aliás, motociclistas não gostam de falar motoqueiro. Mas enfim, não tem problema, nós estamos brincando. Trafegam no corredor, está dizendo que é muito perigoso. Aliás, é até proibida, tem infração de trânsito, né? Essa questão do corredor, né? O corredor, quando os veículos estão em circulação, ele é vedado. Agora, quando o fluxo está parado, por exemplo, num semáforo ou em marcha reduzida, ele é permitido. É permitido. Ele está citando aqui, Costa Negro e Douglas, a travessia do... Aqui, quem é de Linhares sabe muito bem do que eu estou falando, ali próximo ao supermercado EPA, né, tem um ressalto, está pedindo que a Eco 101 a prefeitura tome providência. Se for na BR, certamente a Eco 101 tem que resolver, né? E realmente tem um ressalto ali muito grande, né? Sim. Um desnível ali. Já, salvo engano, já teve uma notificação, a prefeitura já oficiou eles, né, para corrigir ali. E bem lembrado, a gente dá uma nova oficiada nele lá para ver como que está o andamento. Aliás, gente, até fazer uma crítica, é difícil falar com esse pessoal da Eco 101, né? A gente, só por e-mail a resposta às vezes demora. Inclusive tem um ponto aqui, a PRF certamente sabe, ali logo depois do shopping aqui em Linhares, você tem o contorno, né, que você pode retornar aqui para a cidade, ou seguir para São Mateus, tem a pista central, mas a via lateral ela é bem estreita para você chegar até a parte duplicada, né? E aquilo ali, rapaz, traz uma certa angústia quando você está se aproximando, né? Parece um funil, né? A boca de um funil, né? Sim, naquele ponto há realmente um estrangulamento, né? A via marginal, que tem duas ou até 3 faixas de rolamento, em frente àquele centro comercial ali, são 3 faixas, né? E há depois uma manutenção das 2 primárias na marginal, digamos assim, norte da BR-101, e por conta do semáforo e de uma agulha para acesso à pista central, ali em determinado ponto só há uma pista de rolamento, e há realmente um conflito ali. A PRF já oficiou a concessionária para prover aí soluções de segurança. Um pouquinho mais à frente ali, temos também um outro ressalto ali. Exatamente. É antigo aquele. Aquele ressalto é antigo, já aconteceu um acidente com relação a isso. A PRF defende a instalação de uma defensa metálica ali. Já aconteceu, inclusive, morte. Inclusive uma morte, salvo engano, de um motociclista que ficou alguns dias desaparecido e oportunamente foi encontrado exatamente ali. É uma região de brejo ali, ou de alagado, né? E há enfim, um barranco, né? Um declive muito grande. Quem para ali e olha sabe o quão perigoso é aquilo. E, como eu disse em outros momentos, quando a via não oferece as melhores condições, deve o condutor se comportar né? Da forma mais atenta possível, respeitando todos os limites, respeitando os limites do seu veículo, os limites do seu próprio corpo, em especial com relação às motocicletas. A habilidade de cada um dos condutores ela é relativa e, enfim, a máquina precisa ser respeitada, os pedestres, os ciclistas, para nesses pontos onde a via tem um buraquinho ou tem um ressalto, não tenhamos aí riscos ou acidentes. Tá certo, aí, tá bem lembrado. Gente, são os problemas que nós temos aqui no trecho urbano que precisam ser resolvidos. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho para os nossos minutos finais do Bate-Papo das 6 de hoje. Até já. Muito bem, de volta, né? Os minutos finais do nosso bate-papo da 6, a gente estendeu um pouquinho o segundo bloco, porque o papo realmente está muito interessante, falando aqui do nosso trânsito, né? O trânsito capixaba, especialmente aqui da cidade de Linhares e região. E quero agradecer aos convidados de hoje, né? Agora, vamos assim, em termos de perspectiva, Douglas, o que a gente pode esperar com relação a melhorias, né? Principalmente o nosso trânsito urbano aqui, que a gente pode esperar? Temos algumas vias aí, alguns projetos sendo feitos, né? Sim, sim. Como eu já comentei, a cidade passou por várias obras, né, de revitalização de avenidas, ruas, e outros projetos a prefeitura está implantando, né? Outras ruas e avenidas também vão receber esse tipo de melhoria. Novas ciclofaixas, ciclovia, o município, conforme as vias vão sendo revitalizadas, vão ganhando novas ciclofaixas. Todas essas obras nesse sentido de melhorar a mobilidade urbana,
trazer mais conforto ao cidadão. Facilitar para todo mundo, né? Isso Nós aí. temos aqui, inclusive, o projeto da passarela, né? Ligando o São José aqui ao Palmital, justamente para desafogar um pouco, né? Os Sim, ciclistas, às sim. vezes, que... Hoje nós temos um gargalo ali, né, na saída do bairro São José, a gente recebe várias reclamações, algumas dicas também de melhoria, mas a gente tem percebido que um dos pontos que tem causado esse gargalo ali é justamente a travessia dos pedestres, dos ciclistas que vêm pela ciclofaixa, quando chega em cima ali na Eduardo Prado, entra, né, que quer vir para sair da Cecília Meirelles. Com o advento dessa passarela, esse elimina pessoal esse já problema. não vai mais passar por ali, já vai seguir um outro caminho. Então, vai desafogando, aos poucos vai ajustando. O caminho fica mais curto. Costa Negro, a PRF também responde ali para o São Mateus, né? Você já citou que são uns 203 quilômetros até a divisa com a Bahia. São Mateus também tem essa mesma problemática de Linhares, né? São Mateus, o perímetro urbano, a cidade não cresce exatamente no entorno da rodovia, então a gente tem um pouquinho mais de tranquilidade. Um pouco melhor que aqui, digamos, Um pouco né? melhor, as estatísticas lá são um pouco melhores, até porque o município é um pouco menor, né? Exato. Mas a PRF continua também vigilante, em especial naquele trecho que vai da antiga sede da Petrobras até a ponte sobre o Rio Cricaré. Ali realmente é o trecho mais crítico do município de São Mateus e é onde a gente direciona nossos esforços para reduzir esse índice de acidentabilidade. Pois é, já é uma rodovia que corta muitas cidades e temos cidades pequenas, né? E a parte urbana se mistura com a rural e isso causa até uma certa confusão. As pessoas às vezes têm dificuldade de se acostumar com isso, né? Sim, e a gente acaba citando, evidentemente, os municípios maiores, né? Linhares e São Mateus, como desafios, mas existem muitas aglomerações, distritos, como o distrito de Jacupemba, ou então Braço do Rio, ali no extremo Conceição norte. da Barra, é verdade. Conceição da Barra, o município de Soretama. São aglomerações urbanas cortadas assim, pela rodovia BR-101, onde o condutor precisa ter esse respeito às regras de trânsito, seja esse condutor local, seja esse, digamos, forasteiro que está simplesmente de passagem por aqui. Mas, no mais, a Polícia Rodoviária Federal agradece o convite, a oportunidade de discutir segurança viária, discutir realmente o Maio Amarelo, a postura que cada um dos membros da sociedade precisa ter para a gente ter um trânsito mais seguro. Hoje, no Brasil, infelizmente, ainda morrem assim, aproximadamente 30 mil cidadãos todos os anos no nosso trânsito. É uma das causas violentas de mortes no Brasil, das mais preponderantes. Em determinada faixa etária é a mais preponderante, inclusive, entre os jovens. Discutir segurança viária, discutir quais são os papéis, seja do poder público, seja da sociedade, seja de cada um, para mudar essa lógica é muito importante e a gente agradece muito a oportunidade. Obrigado pela presença, viu? Mais uma vez. Douglas, obrigado aí pela participação. Isso. É importante o Costa Negro citar que às vezes as pessoas esperam muito do poder público, mas todo mundo tem que dar a sua parte, a sua parcela, né? A sua parcela de ajuda nisso. Tanto que o slogan, do Maio Amarelo desse ano, juntos salvamos vidas. Então, juntos vamos fazer o possível para melhorar essas estatísticas, esses números. Aliás, o departamento está lá aberto para sugestões também, né? Porque às vezes o cidadão tem ali sugestão, né? Isso é importante também. Sim. A gente recebe muita coisa, Cláudio. É muito boa a participação da sociedade. A prefeitura coloca muita matéria sobre trânsito nas redes sociais. Mandar aqui um abraço para o Alexandre, nosso diretor lá de comunicação. Então, sempre nessas postagens da prefeitura, a gente recebe um retorno, às vezes positivo, às vezes negativo. Faz parte. Mas tudo é tirado proveito de tudo que é colocado ali. A gente está atento e sempre que possível a gente faz de tudo para melhorar. É isso aí, tudo por um trânsito melhor. Obrigado aos dois mais uma vez pela presença, viu? Gente, espero que você tenha gostado desse programa. Tem reprise dele nesta quarta-feira pela manhã, domingo à tarde, no conforto do seu lar. Você revê todos os programas veiculados ao longo da semana e este programa é o primeiro na reprise de domingo, tá bom? Obrigado pela sua companhia. Siga-nos também nas redes sociais e continue acompanhando a nossa programação. Rede Sim TV, esta é da Terra.
Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.